RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje a escritora, jornalista e pesquisadora Mazé Torquato Chotil, autora do livro Lucy City Ferreira, a pintora esquecida do modernismo. Nós vamos, é claro, falar sobre arte, memória, gênero e talvez sobre o papel da biografia como possível ferramenta de justiça histórica. Bom dia, Mazé. Olá, bom dia. É um prazer. Seja bem-vinda de volta aos estúdios da RFI. Obrigada. Mas o seu livro retira a Lucy do papel de musa do pintor Lazare Segal, se eu entendi direito, e a reposiciona como uma artista, como a gente diria em francês, à part entière, Isso autônoma. mesmo. Qual foi o maior desafio em desconstruir essa narrativa? Pois é falar dela, né? Falar dela, do trabalho dela, da importância desse trabalho, porque quando ela vai para o Brasil, de volta, ela é uma pintora formada, ela foi formada aqui, começou no Havre e depois veio para Paris. Ela tinha um diploma, ela era artista tal qual o Lazare Segal, com quem ela trabalhou, e que dizia que não era, como é que chama, porque muitos jornalistas falavam da Lucy como aluna do Segal. E o Segal dizia, não, era minha colega de trabalho. Porque os dois tinham uma pintura muito parecida, inclusive, e foi o Mário de Andrade que apresentou os dois, né? Uhum. Então, era uma pintura muito, eu diria, europeia, né? Uhum. Eu não sou especialista em pintura, não posso, mas eu diria europeia, os dois. Ouvinda dos movimentos europeus que estavam desconstruindo aquele classicismo todo, né? Isso mesmo, e o Lazare Segal tinha a experiência dele, da Alemanha, né? De Dresde e tal, e a Lucy tinha essa experiência daqui de Paris, né? Dos Belas Artes de Paris. Então, ela era uma profissional, como você diz, a part entière, completamente, e não poderia, né, deixar isso. Então, era mulher, mas como muitas outras, até a Anitta e as modernistas, as duas mais conhecidas, que foram desenterradas nos anos 80, foram esquecidas também. Por quê? Porque era mulher, era pintora, não podia ser naquela época, né? Exatamente. Então, ficou muito como outras pintoras que ainda têm um trabalho importante de rever, né, de pesquisadores brasileiros, eu acho muito importante em todas as áreas, né, que a gente vê, né, e na área de pintura também. E eu, então, entrei nessa e falei, vamos dar, né, esse lugar que a Lucy merece. Mas você fala em lapidar a matéria da memória, né? Como que as cartas e os documentos guardados pela Lucy ajudaram a revelar os aspectos íntimos e artísticos que estavam ocultos? Como que o documento ocupa esse espaço na hora da escritura? Porque, foram dias e dias de pesquisa na Pinacoteca, né, no Centro de Documentação da Pinacoteca do Estado de São Paulo, porque antes de morrer ela fez um testamento, ela doou todo o material que ela tinha, os arquivos que ela tinha, mas muitas telas, né, a essa associação, a PAC, que é da Pinacoteca, com a condição de doar para vários outros museus, né, aliás, começou-se esse movimento que ela gostaria de ter, que a população brasileira, os interessados em arte, pudesse conhecer, não somente em São Paulo, no Rio de Janeiro, capital da arte, mas em todos os pontos. Por exemplo, Bauru tem obras dela, e outros lugares, né, o sul de Minas Gerais, o Muna, e vários outros lugares tem trabalho dela. Então, eu parti desse como buscar a Lucy, né? Como buscar a Lucy, que eu conheci muitos anos atrás, uma amiga jornalista, quando ela estava dando as obras que ela doou, que ela tinha do Lazare Segal, ela doou ao Museu de Arte Judaica de Paris. Nesse momento, eu a conheci muito pouco, uma hora, né? E depois eu fiz o artigo com uma amiga brasileira e o tempo passou e depois eu me lembrei dela, desenterrá-la.
E então esse trabalho de buscar esse material, né, fiquei horas e horas no centro de documentação para ver o trabalho dela, o material que ela doou, para ler. Tem cartas, ela trocou cartas com Lazar Segal muito interessantes sobre o material quer dizer, essa relação deles em pintura, mas também em outros pontos, né, que eu levantei. Mas é isso, foi procurar lapidar aos poucos, né, conhecer o material e depois escolher o que era importante, que eu decidi dizer nesse livro. Ela enfrentou um escândalo envolvendo obras dela vendidas como se fossem do Lazar Segal, né? Isso fala muito sobre essa invisibilização das artistas mulheres, que a gente vê tanto falar no início do século XX, no começo do século XIX, para não falar dos outros séculos, não é? E isso me lembra estranhamente, num espelho assim reverso, a relação do Rodin com a Camille Claudel em algum lugar. É claro que não é a mesma coisa, mas é uma história... Eu pensei nessa relação quando eu trabalhei essa relação da Lucy com Segal. E me conta um pouquinho, por favor, então. Essa relação, porque a Lucy chega, então, no Brasil em 34, formada e tal, e ela tem o Mário de Andrade, o modernismo, né, de 22, foi lá e apresentou, gostou muito do trabalho, achou que o trabalho dela era um pouco parecido com o do Lazar Segal. Aí apresentaram os dois e os dois começaram a trabalhar. Porque quando ela volta, ela então trabalha 34 até 47, ela está no Brasil, ela tem um trabalho muito importante, trabalha na casa do Lazar Segal, que hoje é o Museu Lazar Segal, né? E ela vai trabalhar também, ele também vai no ateliê dela, aliás, é a Anita Tarsila, que leva jornalista para conhecer a casa dela, para conhecer o ateliê, a obra dela, porque a imprensa brasileira também, na época, dá muita importância a essa relação. Então, tem toda essa relação, ela pinta, ela preparava as obras para o Lazar Segal, a tela, né? Ela fez muito para o Lazar Segal, preparava as telas, pintavam juntos, e essas cores a gente vê mais ou menos do trabalho do Lazar Segal também, porque eles trabalhavam junto, ela sabia, e ela catalogou, ela trabalhou na organização, catalogou as obras do Lazar Segal, tinha essa importância, eu acho que ela aprendeu aqui na França, né? Colocar, cada obra tinha que ter todas as qualificações, né? E quando ela sai do Brasil, em 47, quando ela volta para a França, a mãe mandou, e depois tem uma história interessante para contar, a mãe mandou para Paris, porque estava dando o que falar essa relação entre os dois. E ela tinha muitas telas que ela vai deixar com o Lazar Segal. Só que Lazar Segal depois morre em 57 e essas telas ficam por lá, a casa depois vai ser o museu. E tem um momento em que ela volta ao Brasil, porque ela ficou muito tempo sem ir para o Brasil, ela volta ao Brasil nos anos 70, 80, porque o irmão que morava lá estava muito doente, para acompanhar o irmão nessa doença. E ela descobre justamente que tinha uma galeria que estava vendendo quadros dela como se fosse do Lazar Segal. Ora, os preços dos quadros do Lazar Segal eram muito maiores. Então, o processo foi até o Supremo Tribunal Federal e terminou, uma hora vai, e ela ganha, perde, e ela terminou deixando de lado essa coisa. Mas, então, é uma pintura muito interessante nesse sentido. E a mãe, então, essa relação com o Segal, eu acho que ela tem 3 homens na vida dela, né? O Segal é uma relação, essas cartas dizem muito do que eles estavam fazendo, das pinturas, né? Eles iam muito para outros lugares pintar, né? No campo. E era uma relação muito forte. E a relação com homens, com o Lazar Segal, depois com o pianista, que foi o marido dela, e depois com o padre, que foi o testamentário dela no final da vida dela. Então, eu me interessei com essa pintura. E era uma mulher que saía do cânone social, né? Ela não estava nem um pouco interessada em ser bem comportada ou de atender a normas pré-estabelecida, se eu entendi. Na dica, ela era... Portanto, eu
não era oficial. Quando eu vejo que a mãe dela mandou para Paris em 47, porque estava dando a relação que estava dando o que falar, eu falei, o que era essa relação que estava dando o que falar? Porque eles trabalhavam junto e tal. Para mim, eles tiveram uma relação amorosa, fisicamente também. O Marcelo de Araújo, que é um amigo muito importante dela, que era o responsável do Museu Lazar Segal, e depois da Pinacoteca, e depois foi secretário de Estado, e atualmente é do Museu lá da Paulista, Moreira Salles. Moreira Salles. Então, ele diz que acha que não. Ele acha que não, que existiu só alguma coisa, sabe, de alegre, de alguma coisa, de alguém que conhecia ela, de trabalhadores. Mas eu sei que ela, das minhas pesquisas, que ela teve uma filha natimorta. Se fosse do marido, não teria por que esconder. O padre, quando ela conheceu o padre nos anos 70, ela já tinha mais de 50 anos. Portanto, eu suponho, não tem documento nenhum para dizer isso, mas suponho que tenha sido do Lazar Segal. Entendi. Então, era uma mulher inteira, o problema dela era ela, a pintura. A Lucy viveu para a pintura, ela não tinha outra coisa. E o mesmo Marcelo diz, no depoimento que eu boto no livro, é que a Lucy não sabia falar de outra coisa, para ela era pintura. A Lucy viveu com muito pouca coisa, muito pouco. Inicialmente, o Lazar Segal ajudava, depois os filhos do Lazar Segal, até a mulher ajudava ela. Depois, quando o irmão morreu, ela herdou do irmão e a coisa ficou mais tranquila. Mas a Lucy viveu com muito pouco. Até o marido foi embora com uma aluna dele de piano, era pianista, porque dizia que não podia mais viver com aquela miséria, né? Porque a Lucy não se incomodava com isso. Ela era uma pessoa muito bonita, muito elegante, mas o problema dela é pintura. Ela vivia para pintura. Se tivesse papel, cores e tal, ela estava pintando. Então, é isso. Ela procurou nessa vida. Mas a Lucy, depois que ela veio para cá, ela não batia. A Lucy era uma coisa que pensava em pintar. Eu quero pintar e eu vou fazer isso. Ela não pensava em bater nas portas para expor. Ela teve exposições, depois chegou aqui, na Mesoamérica Latina, nos Estados Unidos, depois no Brasil, no Museu Lazar Segal, uma grande exposição depois, na Pinacoteca, mas não era aquela pessoa, ela esperava. E não fazia ação de bater nas portas. Vamos terminar falando, então, de pintura, uma especificidade dessa pintora esquecida do modernismo que você recupera agora nesse livro, nessa biografia, Lucy City Ferreira, a pintora esquecida do modernismo. Te deixo a palavra. Olha só, pois é, pintura. Eu tentei tratar a Lucy, né? A Lucy, essa biografia da Lucy, em todos os aspectos, né? Claro, essa relação com a vida dela, essa relação Paris, Gênia, porque ela tinha também uma família italiana, então ela mora em Gênia, mora em Le Havre e vem para aqui Paris. Essa relação, tudo isso é muito importante. O que criou essa força, né? Essa ideia de pintar, Então, eu tentei analisar todas essas coisas, não sendo alguém especializada em pintura, né? Eu quis ver o que formava essa pessoa, essa energia, essa vontade de ir, de fazer e de mostrar, mas nem sempre sem essa oportunidade. Então, a Lucy ela fez a história da pintura brasileira, participou da história da pintura brasileira nos anos 30 e 40, merece o lugar. Tá certo, muito obrigada, mas pela sua participação de hoje no RF Convida, tá? Muito obrigada. O livro pode ser comprado... Isso, o livro pode... Aqui em Paris, o livro está disponível na livraria portuguesa e brasileira e no Brasil, na editora Patois. É só teclar Patois, mas é Torquato Chotil ou Lucy City Ferreira. A gente vai encontrar o livro nas páginas da editora. Muito obrigada, Mazé. Obrigada, eu.